Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do item 28 do capítulo 3º, Métodos. Vamos lá? Entre aqueles que um estudo direto convenceu, pode-se distinguir: primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O Espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos espíritas experimentadores. Então, nessa fase, a partir do item 27, nós estamos falando das pessoas que creem. Mas dentro daqueles que acreditam no Espiritismo, eles separam em algumas categorias. Estes que eu acabei de ler são aqueles que acreditam no fenômeno, mas eles são mais curiosos sobre as manifestações dos espíritos do que pela essência da doutrina, a reforma moral que ela nos traz. Segundo, os que veem no espiritismo outra coisa além dos fatos. Compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, orgulhoso pleno de si mesmo. O invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, compreendendo um pouco a doutrina e levando o estudo, nós vamos perceber que a reencarnação, a imortalidade, são instrumentos para a nossa transformação e que é preciso esforço a cada oportunidade para que nós nos tornemos pessoas melhores. E muitas vezes, como acontece em todas as religiões, a pessoa cumpre os rituais, ela vai assistir à missa, ouve o evangelho, mas nada toca o seu coração. Ela continua agindo como agia antes. Então, esses são os espíritas imperfeitos, que mesmo sabendo que o nosso futuro depende da nossa reforma moral, ainda preservam os mesmos valores que tinham antes. Então, o orgulho, a vaidade, a ganância, são paixões que nós precisamos combater na nossa vida. A doutrina nos convida a isso e nos mostra por que devemos agir dessa forma. Mas tem pessoas que ainda não conseguem colocar em prática. Então, é esses que ele chama de espíritas imperfeitos. Terceira, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes caminhando na única via de progresso que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia de todo pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é a regra da sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, o grande convite que a doutrina nos faz é para essa reforma moral. É lógico que ela não exige que sejamos perfeitos. Reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para combater as suas más tendências. Então, nós temos batalhas diárias sobre aquilo que desejamos e aquilo que é melhor para nós. Deus, na sua misericórdia, nos coloca à prova a cada instante. Por isso, mundo de provas e expiações. Aqueles que reconhecem os desafios e reconhecem as próprias imperfeições, tendo a humildade de olhar para si mesmo e perceber o que é preciso mudar em si, esses caminham segundo a doutrina. Entendem por quê? Diante da imortalidade, da reencarnação, das muitas moradas da casa do Pai, as pessoas acabam entendendo que vale a pena se esforçar para reformar intimamente, para mudar padrões. E aos poucos vão descobrindo que a felicidade não depende de ninguém.
apenas de nós mesmos. A doutrina nos ensina por que devemos perdoar sempre, porque o perdão nos liberta da dor e não muda a vida daquele que nós perdoamos. Então, compreender isso, aceitar a lei de causa e efeito, ter a convicção de que Deus está presente, mas não interfere, porque Ele nos deu a liberdade de escolher e também nos deu as consequências das nossas escolhas como forma de aprendizado, isso nos traz a vontade de nos transformar, de olhar para o mundo com outros olhos. Então, esses são os espíritas cristãos. Quarto, há, enfim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se não tomasse sempre senão o lado bom das coisas. O exagero é nocivo em tudo. Em espiritismo, dá uma confiança muito cega e frequentemente pueril nas coisas do mundo invisível, e leva a aceitar muito facilmente e sem controle o que a reflexão e o exame demonstrariam a absurdidade ou a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, deslumbra. Esta espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos apropriados a convencer, porque desconfia-se, com razão, do seu julgamento. São enganados de boa fé, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar sua credulidade. Se devessem suportar sozinhos as consequências, não haveria senão meio mal. O pior é que não dão, sem o quererem, armas aos incrédulos, que procuram antes as ocasiões de zombar do que se convencer, e não deixam de imputar a todos os ridículos de alguns. Isso, sem dúvida, não é justo nem racional, mas sabe-se, os adversários no Espiritismo não reconhecem senão sua razão como sendo de bom quilate, e conhecer a fundo aquilo do que falam é o menor dos seus cuidados. Então, espíritas exaltados são aqueles que, conhecendo a doutrina, o fenômeno, começam a atribuir todas as causas das suas situações de vida ao plano espiritual. Ah, eu estou assim porque eu tenho um espírito que me influencia. Ah, eu estou perturbado porque tem um espírito que está querendo o meu mal. Eu não consigo fazer nada porque o espírito me impede. Então, acaba que, conhecendo o processo da influência dos espíritos na nossa vida, que ela é constante, como já estudamos no Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que podemos imaginar, por vezes são eles que nos conduzem, acabam atribuindo as consequências ou as situações da vida ao plano espiritual. Esquecem-se que Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos escolher. E apesar de sofrermos realmente a influência do mundo espiritual, isso está limitado à sintonia. Quer dizer, eu só vou fazer aquilo que eu desejar fazer. Se um espírito zombeteiro, se um espírito que deseja me influenciar por uma coisa negativa, me sugere ideias, ainda assim eu tenho o poder de decidir se quero seguir essas ideias ou não. Então, esse tipo de espírita, ele acaba passando por situações vexatórias. E aí, aqueles que não acreditam no espiritismo zombam porque pegam esse tipo como todo. Então, eles olham para essas pessoas que ficam fascinadas com os fenômenos e atribuem tudo ao plano espiritual como sendo todo o corpo de espíritas. Na realidade, nós falamos anteriormente, né, no terceiro item do espírita cristão, que é aquele que aprende com as informações, com o intercâmbio com o plano espiritual e aplica esses aprendizados nas suas decisões. Nós sabemos que somos livres para escolher
responsáveis pelas nossas escolhas, e é essencial que coloquemos em prática essa ação, construindo a nossa felicidade pelas nossas escolhas. Então, os espíritos conseguem nos influenciar? Sim, de uma forma positiva, de uma forma negativa. Para qual deles nós vamos dar ouvidos? A decisão é nossa. Então, nos cabe, através do conhecimento espírita, dessa certeza de que vamos sobreviver ao corpo e continuar existindo, a vontade para mudar o que é preciso mudar, dentro da nossa personalidade, dos nossos conceitos e valores, encontrando na caridade, no perdão, na fraternidade, os instrumentos que nos trarão paz, felicidade futura. É assim que a doutrina, o espírita cristão age, reconhecendo as suas imperfeições e lutando contra elas. E o plano espiritual, ele passa a ser um instrumento para que consigamos realizar essa tarefa da nossa própria reforma. Muito bem. O tempo já se esgota e nós vamos então parando por aqui. Na semana que vem, retomamos a partir do item 29 desse mesmo capítulo. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Aos poucos percebemos que a vida, que a vossa misericórdia nos concedeu, é um instrumento para que nos conheçamos, para que percebamos o que é preciso mudar em nós. Que tenhamos essa força de vontade, de com humildade reconhecer as nossas próprias imperfeições e lutar para encontrar o caminho que nos levará até vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.